Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora para mais uma aula de arte e hoje nós iniciaremos um novo capítulo, onde nós falaremos sobre a arte lá no Egito Antigo. No primeiro capítulo, a gente viu as cores, não foi isso? Desde a pré-história até os dias atuais. E hoje nós iniciaremos um assunto sobre a arte no Egito Antigo. Então, pessoal, a arte é que se desenvolveu no Egito Antigo, uma das civilizações mais importantes lá da antiguidade, ela está intimamente relacionada à religiosidade e era extremamente padronizada, sem valorizar o seu desenvolvimento de estilo próprio e criativo dos artistas. Na imagem aqui, nós temos um exemplo de pintura usada para cobrir paredes inteiras dos monumentos egípcios. Os desenhos nas paredes das pirâmides seriam registros de elementos da cultura desse povo? Será que eram? O que vocês acham? Em se tratando de arte e religião, no Egito Antigo, tudo estava fortemente ligado à vida religiosa. Sem a bênção dos deuses, não haveria bom funcionamento da natureza. As enchentes do Nilo e a fertilidade da terra não haveria bom funcionamento. A felicidade nessa vida, a sobrevivência após a morte e a própria existência do mundo dependiam da vontade divina. Então, a produção artística desse povo também era orientada pelas crenças religiosas. Quase tudo o que sabemos do Egito Antigo baseia-se nas descobertas feitas lá nas sepulturas dos faraós e dos nobres também, que eram construídas na forma de pirâmide e feitas para durar para sempre. Dentro delas foram encontradas esculturas, pinturas em vasos, paredes e os sarcófagos. As pinturas, elas eram representações feitas nas paredes das pirâmides, que retratavam a vida do faraó. E o faraó, ele era considerado o rei do Egito Antigo. E até mesmo um Deus vivo, que é o símbolo do poder divino, suas obras e conquistas e a relação dele com outros deuses. Registram assim a religiosidade e aspectos da vida cotidiana. Uma das características da pintura egípcia é o caráter essencialmente simbólico, com padrões rígidos de representação. Esses padrões, eles podem ser observados em dois aspectos. Primeiro, na utilização das cores. O vermelho tijolo, ele era usado para representar os homens, né? O amarelo ocre, as mulheres. O preto, ele era usado no contorno dos olhos, nas pupilas e nas íris. Já o verde e o azul eram aplicados nos detalhes como colares, como as árvores, a água e os animais. E segundo, na representação de figuras humanas, que seguia um padrão chamado lei da frontalidade. O que foi essa lei da frontalidade? Ou frontalismo, podemos chamar assim. As figuras humanas, elas tinham a cabeça e as pernas mostradas de perfil. Os olhos e o tronco eram pintados de frente, criando assim uma combinação entre a visão frontal e a lateral. Uma curiosidade: a hierarquia na arte egípcia era estabelecida de acordo com o peso da alma de cada figura, ou seja, quanto mais importante uma pessoa fosse dentro daquele reino, maior deveria ser a sua representação. Aqui ela seguia da seguinte forma: o faraó ou os deuses, a rainha ou o príncipe, os sacerdotes, os servos e o povo. Tá certo? Então, pessoal, na nossa atividade de hoje,
vai estar lá começar lá na página 4, tá certo? Então, o que você vai fazer? Você vai explicar a hierarquia que determinava o tamanho e a posição das figuras na imagem acima. Já que eu falei para vocês que lá no Egito Antigo, eles seguiam sim essa hierarquia e o tamanho das imagens lá registradas lá nas pinturas ia depender da posição de cada um diante dessa hierarquia. Então você vai me explicar aqui nesse trechinho aqui, certo? Qualquer dúvida, nós temos a curiosidade aqui na frente. Então a próxima será essa. Página 5. A pintura a seguir se encontra no Vale dos Reis, uma das paredes do túmulo do príncipe. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão observar essa imagem, essa pintura, e responder as questões propostas, que são, primeiro, que temas podem ser identificados nessa imagem? Segundo, descreva detalhadamente a pintura. Você vai dizer o que acontece aqui ao longo da pintura, tá certo? Cada detalhezinho. E por último, nós temos a terceira questão aqui na página 6. Identifique as principais características da pintura do Egito Antigo, como cor, tamanho e proporcionalidade das figuras humanas, o cotidiano, a lei da frontalidade em cada uma das imagens. Tá certo? Então, gente, qualquer dúvida, vocês podem ler o conteúdo que está aqui no livro de vocês, que ficará mais fácil para vocês responderem, tá certo? Não conseguiu? É só me chamar que eu tento tirar as dúvidas de vocês. Eu estou à disposição. Então é isso, até a próxima aula.